Glórias a Deus. Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amados. Como é bom estar aqui nessa noite, né? Estou muito feliz de estar novamente com os irmãos, né? Antes do que eu esperava, mas não antes do que eu queria, né? Eu vou contar para os irmãos uma coisa, que existem lugares assim que eu amo ministrar, né? E aqui é um deles. Dá um glória a Deus por isso, mas... E da última vez que eu estive aqui, acho que faz um mês, né, pastora Sinira, mais ou menos. E no dia que eu estava aqui, a pastora Sinira falou para mim sobre o congresso de jovens, mas não me convidou para pregar. Ela disse que teria o congresso de jovens. E mas no meu coração eu falei, ai Jesus, eu queria tanto pregar nesse congresso de jovens, né? Mas falei com Jesus. E aí passou alguns dias, né? A irmã Natália, né? Eu sou ruim para guardar nome, a irmã Natália, né? Me mandou uma mensagem. E falando, olha, aqui da igreja, da pastora Sinira, eu queria convidar a senhora para pregar no congresso de jovens. Eu falei, eita, Deus fiel, poderoso, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite, né, junto com os irmãos, nesse lindo trabalho, né, sentindo a glória, a presença do nosso Deus, porque Ele está na casa, amém, irmãos? E também me sinto muito honrada, né, de ministrar na igreja da pastora Sinira, né? Eu estava ali, sentada dali, o cartaz estava no telão, e aí eu olhando, né, a foto do pastor Alexandre, me lembrando, né, amados, o quanto ele foi importante na minha história. Ele foi a primeira pessoa, né, que olhou para o meu esposo, porque muitas pessoas falavam para mim, do meu ministério, que já era uma coisa visível, né? Eu já ministrava, eu já tinha culto na minha casa, mas meu esposo não, ele era muito parado ministerialmente. E ele sempre ficava, ele fazia questão de ficar para trás. E o pastor Alexandre foi a primeira pessoa que chegou para ele e disse assim, você vai ser pastor. E eu não sei se eu te dou meus parabéns ou meus pêsames, mas você vai ser pastor. Né? E aquela palavra ficou guardada no coração. E aí, olhando aqui a foto no cartaz, eu falei, olha como Jesus faz, né, amados? Hoje, para a glória do Senhor, eu e meu esposo somos pastores, né? Somos pastores de pastores, né? E eu fico muito feliz com isso. E eu trouxe comigo a pastora Daísa, né, amados? Essa maranhense linda, né? Que me acompanha. Ela é pastora junto conosco lá na igreja em Colina, né? Com muita alegria, né? Nós ganhamos a Daísa para Jesus, formamos ela e hoje ela é pastora. E eu disse para ela, vamos comigo, né? Eu vou no bate e volta, então dá para você ir, você não vai perder dia de serviço. Só hoje, né, que ela pediu uma folga. Mas eu quero que você conheça. Eu falei, eu quero que você conheça a pastora Sinira, eu quero que você conheça a igreja dela, porque é um exemplo para nós, viu, pastora Sinira? E eu cheguei aqui, eu falei para ela, você olha tudo, porque essa igreja é um exemplo para nós. E eu estou muito feliz aqui hoje, né, de poder estar. Também está lá minha prima Hebe, com a Júlia lá atrás, né? Que eu mandei mensagem que estaria aqui, elas vieram. E vários outros irmãos, né, amados, que eu conheço. Então eu louvo a Deus pela sua vida. E se eu não te conheço, também prazer. Meu nome é Ana Carolina, né? Sou pastora na cidade de Colina, agora também, começando em Bebedouro. E o Senhor tem nos dado graça. Mas, acima de tudo, sou serva do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? E é para isso que eu estou aqui, para servir ao Senhor junto com os irmãos, poder entregar aquilo que Ele tem me dado, sabendo que dEle vem todas as coisas e para Ele também retornará. Amém, igreja? Abra sua Bíblia comigo, no livro do Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo capítulo de número 20. A partir do verso 18. Êxodo 20, 18. A palavra do Senhor diz assim. Todos encontraram? Quero que você acompanhe comigo. Êxodo 20, 18. E todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o som do chofar, e o monte fumegava. O povo, vendo isso, tremeu de medo e ficou longe. E disseram a Moisés: falas tu conosco,
e te ouviremos. Mas não fale Deus conosco, para que não morramos. E respondeu Moisés ao povo: não temais, pois Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, e assim não pequeis. E o povo permaneceu em pé de longe, e Moisés subiu até as densas nuvens, até onde Deus estava. Então disse o Senhor Jeová a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que desde o céu vos falei. Não fareis outros deuses para estarem comigo. Não fareis para vós deuses de ouro ou deuses de prata. Far-me-ás um altar de terra, ó Israel, e sacrificarás sobre ele as tuas ofertas de holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, em todo lugar onde eu fizer morável o meu nome, virei a ti e te abençoarei. Amém? Agora vamos lá para Mateus, capítulo de número 5. Mateus, capítulo de número 5. Nós vamos ler verso 1 e 2. Depois vamos para o 17. Mateus 5. Vendo as multidões, ele subiu ao monte e, sentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E a sua boca começou a ensinar-lhes, dizendo, vamos ler, vai. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles receberão consolo. Bem-aventurados os mansos, porque eles receberão a terra como herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que padecem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem toda classe de mal contra vós. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Verso 17. Não penseis que vim para revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Porque verdadeiramente vos digo, antes que passe o céu e a terra, nenhum só i ou traço cairá da lei, sem que tudo seja cumprido. De maneira que qualquer que violar um desses mandamentos, o menor deles, e assim ensinar aos homens, será chamado menor do reino dos céus. Mas aquele que cumprir e os ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, que se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrarei no reino dos céus. Amém, igreja? Vamos orar comigo. Santo Deus, ó Pai, Senhor de graça, ó Deus de maravilha, é diante da Tua palavra que nós estamos assentados nesta noite. Queremos te ouvir, ó meu Senhor, queremos receber das Tuas mãos aquilo que o Senhor tem preparado. Então vem de encontro conosco, usa a minha vida, Pai, que eu seja o vaso usado nas mãos do Senhor. Sim, ó Pai, para encher, Pai, este lugar com o perfume do Teu incenso, do Teu alabastro, que a Tua glória se manifeste sobre esta casa. Meu Deus, que neste momento cada
cada coração esteja aberto para ouvir e guardar a tua palavra. Que cada vida que se chegou neste lugar, cada jovem que veio para este congresso, meu Deus, que venha com o coração decidido, meu Deus, a mudar, a ser transformado, a ter uma vida de integridade com o Senhor. E meu Deus, ó Pai, sobretudo crescer com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém, igreja. Vocês sabem que eu tenho certeza que vocês oraram muito para que Deus desse esse tema. Mas vocês colocaram os pregadores no estreito, né, irmãos? Porque toda a Bíblia está dentro das bem-aventuranças. Então, ao mesmo tempo que nós temos uma infinidade de palavras para pregar, a gente se perde no meio dela. É tão simples quando é um tema fácil, conhecido. Mas eu fico feliz, amados, porque nós já entendemos. Quando você vê um tema, eu disse isso para o meu esposo ontem. Eu disse assim, quando nós vemos um tema como esse, a primeira coisa que eu entendo é que são jovens que gostam de Bíblia. Porque se não gostar de Bíblia, não tem como querer as bem-aventuranças. Então aqui já é um ponto assim, positivíssimo, né? Além de tudo, e segundo, foi com certeza direcionado pelo Espírito de Deus. E por que eu digo isso, amados? Porque o que o Senhor se move através desse tema, a forma que o Senhor vem agir através desse tema, representa o que Deus quer fazer através dos jovens nessa geração. Porque nós temos visto claramente, e os irmãos têm vivido isso, que hoje, amados, os nossos jovens, eles não querem mais uma igreja para divertir eles. Porque afinal de contas, a diversão do mundo, ela é muito vasta e ela é muito boa. As distrações do mundo, elas são infinitas. Hoje, com um pequeno aparelho na mão de 10 centímetros, um jovem consegue participar do mundo todo. Então, as distrações se tornaram muito grandes. Antigamente, amados, quando não tinha celular, quando não tinha internet, quando eu fui pastora de jovens, era muito mais fácil. Você fazia uma festa da pizza na igreja, todo mundo queria vir, porque ele não tinha o que fazer em casa. Ele não tinha uma maratona de Netflix para assistir. Então você fazia um cine pipoca na igreja, todo mundo vinha para assistir um filme. Mas hoje é muito difícil você querer tirar um jovem do conforto da casa dele e trazer para dentro da igreja com uma proposta de filme. É muito difícil você chegar para um jovem hoje e falar, olha, nós vamos sair para comer um lanche. E ele pensa, para que eu vou com eles? Se eu posso ligar e o lanche vem dentro da minha casa. Então, a nosso tempo, a distração, a diversão não é mais uma ferramenta para atrair, porque isso não atrai mais. Mas e por que o Senhor permitiu isso? Então o Senhor acabou com as nossas ferramentas e nós não temos como trabalhar? Não! É porque o Senhor propositalmente, amados, porque toda tecnologia, tudo que é criado vem do Senhor. O Senhor propositalmente permite que as distrações do mundo se tornem muito mais atraentes do que as distrações da igreja. Para que nós não tenhamos mais a diversão como aquilo que atrai. Mas que nós nos levantemos e a gente entenda que essa geração quer muito mais do que uma distração. Mas eles querem um conhecimento profundo de quem é Deus, do que Deus pode fazer na vida dele e sobretudo do que ele pode se tornar em Deus. O que eu quero te dizer nessa noite é que com certeza você está aqui servindo a Deus nessa igreja, ouvindo para esse congresso, nem que seja pela primeira vez, não é porque você veio para mais uma distração gospel, mas é porque o seu coração clama por uma palavra que te preencha, porque nenhuma dessas distrações do mundo pode te preencher como o Espírito de Deus tem poder de nos preencher. É somente a palavra dele que pode nos alcançar.
Nós somos, nossa nação brasileira, nós fomos colonizados pelos portugueses e junto com isso veio as tradições romanas da igreja romana. Nós fomos colonizados pela igreja romana e junto com isso veio a cultura romana. E qual é a cultura grego-romana, amados? Do conhecimento. Eles conhecem aquilo que lhe pode ser explicado. Então se você explicar para quem é da cultura grego-romana, como é um caminhão, quais são as funções do caminhão, como que troca a marcha do caminhão, ele pode nunca ter visto um caminhão na frente, mas você vai perguntar para ele, você conhece um caminhão? Ele vai ter lido sobre o caminhão, ele vai dizer, eu conheço o caminhão. Só que para os hebreus, que é daqui da onde nós lemos a palavra, para o conhecimento dos hebreus é diferente. Porque para o hebreu você pode contar tudo para ele como é. Você pode até desenhar, ele pode ver. Mas se ele nunca andar num caminhão, você vai perguntar, você conhece o caminhão? Ele vai dizer não. Mas eu te expliquei como que é. Ele vai dizer, mas eu não conheço. Porque ele não experimentou, ele não vivenciou aquilo, ele não teve uma experiência com aquilo. Então se eu não experimento, eu não conheço. Eu não estou te falando isso nessa noite só como uma aula de filosofia. Mas nós temos que entender, amados, que a nossa origem é romana, mas o nosso espírito não é romano. O nosso espírito, ele clama por um pai, e o nosso pai é o Deus de quem? Dos romanos ou dos hebreus? É o Deus dos hebreus, que entregou para eles essa forma de conhecimento. Então nós não temos mais como conhecer a Deus somente por aquilo que a gente lê, somente por aquilo que contam dele, mas nós temos que conhecer a Deus por aquilo que nós vivemos com Ele, com a experiência que nós temos com Ele, com o que nós vivenciamos dia a dia com Ele. Eu amo estudar teologia, mas eu não posso viver na logia sem conhecer o teos da logia. Então, amados, essa geração de jovens atual não é mais uma geração que só quer conhecer a ciência de Deus. Não quer só conhecer quem é Deus de ouvir falar, mas quer conhecer Deus de experimentar Ele diariamente, de vivenciar Ele diariamente. E como é que nós experimentamos e vivenciamos Deus? Quando nós adquirimos o seu conhecimento e começamos a viver aquilo que Ele tem falado na nossa vida. Adquirindo uma nova maneira de viver. E quando nós olhamos para a palavra, nós vemos o Senhor no livro de Êxodo, capítulo de número 19, chamando Moisés e fazendo uma proposta para eles. Veja que Moisés vinha de uma trajetória. Moisés, quando criança, foi levado para onde? Para o Egito. Foi criado pela filha de Faraó, foi adotado pela filha de Faraó. Moisés nasceu, foi lançado nas águas do Nilo, entrou na casa do filho de Faraó, venceu a perseguição e agora lá do Egito ele é levantado. E o que é que Deus faz? Deus usa Moisés para resgatar o povo do Egito. E quando ele sai do Egito, irmão, ele passa por onde? Pelo Mar Vermelho. As águas se abrem e todos passam pelas águas. Depois que ele passa pelas águas, para onde que ele vai? Para o deserto. Alguém sabe quantos anos Moisés ficou no deserto? Quanto? Pode falar, irmã? 40 anos no deserto. Quando ele está no deserto, Êxodo 19, Deus chama Moisés, acompanhe comigo, ele saiu do Egito, passou pelas águas, enfrentou o deserto e agora Deus chama Moisés aonde? No Monte Sinai. E diz para Moisés, eu quero que você suba ao monte. No primeiro dia vocês vão se santificar, vão se purificar. No segundo dia vocês vão começar a me adorar.
E no terceiro dia descerei a vós. E quando eu chegar no monte, eu entregarei para vocês algo que vocês ainda não têm. E o que é que o homem não tinha, amados, neste momento? O que é que faltava para o homem ali? Eles não tinham a palavra de Deus. Não havia a palavra. Não havia uma referência de Deus. Mas Deus não queria dar apenas uma palavra escrita para que eles lessem e conhecessem. Deus queria, porque eles eram hebreus. Então Deus entendeu que se Ele entregasse somente um livro, eles iriam ler e não iriam conhecer. Então Deus diz o que para eles? Eu virei e me manifestarei em vós. Amados, o plano perfeito de Deus não era pegar a palavra e escrever em pedras. Mas o plano perfeito de Deus era o quê? Entregar a cada um, no coração de cada um. Salmo 119, verso 111. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O desejo de Deus era imputar a palavra dele no coração de cada homem e de cada mulher. E muito além do que um livro que trouxesse conhecimento de Deus, eles iriam viver uma experiência sobrenatural com Deus. Mas Êxodo 20, aonde nós lemos, a Bíblia diz que quando o povo começa a subir, começa a escutar trovão, começa a ver fumaça, começa a sentir o monte tremer, o povo recua. E o povo não vive uma experiência com Deus. Vamos voltar lá para a filosofia, diz o quê? Que para o hebreu, se ele não experimenta, ele não conhece. O que é que o povo está dizendo para Deus? Eu não quero te conhecer. E eles dizem, Moisés, vai lá você. Fala você com Deus e fala você conosco. O povo estava dizendo, eu quero te conhecer, Moisés, mas eu não quero conhecer o Deus de Moisés. E então naquele momento, irmãos, que eu quero que você entenda que Deus desce com a sua glória. Deuteronômio, no capítulo 33, se eu não me engano, no verso 5, diz que Deus está indo embora do Sinai, porque o povo não subiu. E junto com ele está a sua glória e centenas de milhares de anjos ao redor da sua palavra, que estava como fogo flamejante. E essa palavra de fogo flamejante é a que Deus tinha para entregar para o homem. Aquilo era a palavra master de Deus. Era o inalcançável humanamente, que só Deus podia trazer para a humanidade. E agora Deus quer entregar para o homem, mas o homem rejeita. Então Deus vira as costas e pretende ir embora. Mas então Moisés clama pelo Senhor. E Deus entrega a ele não mais aquela palavra master, mas Deus entrega para Moisés as tábuas das leis. Deus entrega os 10 mandamentos. Deus entrega os estatutos, os preceitos dos juízos. Então ali Deus entrega para Moisés o quê? O livro de Levítico, de Número, toda aquela história. Mas agora, amados, não era mais por uma experiência, mas era por um conhecimento. E o povo judeu, a partir de então, começa a viver debaixo do jugo de uma lei, de um Deus que eles não conheciam, mas que eles obedeciam. É por isso que em toda a história nós vemos eles falando o quê? O Deus Moisés, o Deus dos nossos pais, o Deus dos nossos antepassados, porque Deus estava sobre eles com uma lei, mas Deus ainda não era uma intimidade para eles. Sabe que nós chegamos à conclusão aqui, meu amado? Que desde o início Deus queria ser pai do povo, mas o povo preferiu ter um Deus juiz que os acercava por uma lei. Pastor, mas a senhora está falando isso, não tem nada a ver comigo, porque isso aí é com o povo hebreu. Mas infelizmente, amados, muitos ainda se condicionam a viver debaixo do jugo de um Deus sem conhecer a Ele. Se colocam numa situação que frequentam a igreja, ouvem a palavra e muitas vezes obedecem a palavra,
mas ainda não viveram um momento de intimidade, de experiência, ainda não conheceram ao Senhor. Veja que toda a Bíblia, quando fala de casamento, diz o quê? Eucana conheceu a Ana. Mas eles já eram casados há muito tempo. E agora que Eucana conheceu a Ana, não. Porque naquela noite eles dormiram juntos, irmãos. Tiveram intimidade. Se conhecer de uma forma que nunca tinha sido antes. Que até fez um milagre e gerou Samuel. Sabe que nós entendemos, irmãos? Que o Senhor, Ele quer nos conhecer com intimidade. E quer que nós conheçamos a Ele com ainda mais poder. Que nós possamos ter a revelação daquela palavra que era como uma lei, que estava com fogo flamejando. E ao redor dela tinha centenas de milhares de anjos. E essa palavra, irmão, ela foi embora com Deus. E ficou para Moisés somente a sentença da lei. E Deus vai embora triste, decepcionado. Deus fala para Moisés: eu preparei o monte. E o povo rejeitou subir. Quantas vezes, irmãos, o Senhor prepara momentos de intimidade para mim e para você. E nós viramos as costas e negamos a Ele. Negamos esse momento de intimidade, de experiência sobrenatural com o Senhor. Mas a Bíblia diz, irmãos, e isso é o que nos alegra, o que nos motiva a caminhar, que a misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã, a cada dia. Desde então, o Senhor, ao raiar do sol, Ele procura uma oportunidade. Eu preciso gerar essa palavra no coração do meu povo. Eu preciso trazer de volta esse conhecimento que até hoje eles não tiveram. E é por isso que durante todo o Antigo Testamento, Deus nunca foi pai do povo. Nunca se chamou Deus de pai no Antigo Testamento. E quando é que Deus começa a ser chamado de pai? Quando o apóstolo João diz: porque o verbo se fez carne, e o verbo era Deus, e Ele estava com Deus desde o princípio. Sabe aquela palavra de fogo flamejante, o verbo que estava na mão de Deus, a palavra master de Deus, aquilo que vai muito além. Irmão, eu quero que você entenda que aquela palavra que estava com Deus, ela vai muito além do que nós temos em Apocalipse. Pastor, só está dizendo, então, a Bíblia não é toda a verdade. Ela é, irmão, mas tinha muito mais verdade além dela. Tinha muito mais do que a lei podia nos explicar. Porque vinha a experiência. Mas agora o Senhor pega toda essa palavra. Ele pega o verbo, não é um pedaço do verbo. Ele pega o verbo, a palavra. E Ele gera essa palavra dentro do ventre de Maria. E Ele se chamará Emanuel, Deus conosco. Porque não será mais debaixo de uma lei, de uma palavra, de duas tábuas, mas será a minha presença nascendo no meio de vocês e se manifestando. Aramanda Rabaiachaia. Deus estava dizendo para a humanidade: eu me apresento a vocês, mas agora de uma forma que vocês vão viver com Ele, vão sentar na mesa com Ele, vão ceiar com Ele, vão comer com Ele, vão experimentar o que é viver a minha palavra. E o verbo nasceu. A palavra master do Monte Sinai agora, ela volta para a terra. E o menino nasce. O menino nasceu como filho se nos deu. Ele nos deu aquela palavra como um filho, para que nós pudéssemos saber qual é a experiência de ter Deus não mais como um juiz de uma lei, mas como um pai soberano que está cuidando de mim e de você. Hoje, amados, nós temos o privilégio de ter Deus como pai, porque Ele fez da palavra o seu filho, e o seu filho nos ensinou que Ele é pai que nos ama sobre todas as coisas.
menino nasce. Depois que ele nasce, começa o quê, irmão? Uma perseguição sobre os meninos. E aonde é que José vai esconder o menino? No Egito. José foge para o Egito com o menino. Quem é que ficou escondido da perseguição no Egito? Moisés. E quando o menino volta do Egito, primeira coisa que ele faz, irmãos, ele vai encontrar com o primo dele. O primo dele que ficou 18 anos no deserto pregando. E conseguiu ter 18 dias de ministério apenas. Você consegue entender isso? Que João Batista foi um jovem que durante 18 anos se preparou para conseguir pregar a palavra somente por 18 dias. Porque para Deus, irmãos, não importa a quantidade de tempo que você faz. Importa a quantidade de tempo que você se prepara para fazer o que Deus quer que você faça. E ele encontra com o primo dele. Sabe o que acontece? Claro que você sabe, irmão. Porque quando Jesus encontra com João Batista, o que acontece? Ele é batizado. E aí, irmão, o apóstolo Paulo diz o quê? Que todos foram batizados em Moisés, através das águas do Mar Vermelho. E agora Jesus sai do Egito como Moisés, pode ser batizado. Depois do batismo do Mar Vermelho, Moisés foi para onde? Para o deserto. Depois do batismo de Jesus, para onde ele foi, irmãos? Para o deserto. Moisés ficou quantos anos, irmão Alan, no deserto? 40. Quantos dias Jesus ficou no deserto? 40 dias no deserto. Jesus estava mostrando para a terra: vocês rejeitaram o que o meu pai tinha para entregar para Moisés, mas eu vim agora para viver. Agora não é mais uma palavra que será entregue, mas será a minha vida que será entregue por vocês. Agora não há mais escolha, você querendo ou não, eu estou aqui e eu vou entregar o que o meu pai me mandou trazer. E depois que Moisés saiu do deserto, irmão, para onde ele foi? Para o Monte Sinai. E depois que Jesus venceu o diabo no deserto, para onde ele vai, irmãos? Mateus capítulo de número 5. E vendo as multidões, ele subiu ao monte. E sentando-se, aproximou dos seus discípulos e a sua boca começou a ensinar-lhes. Sabe o que nós precisamos entender? É que mesmo que a humanidade tenha rejeitado lá no início da história o conhecimento íntimo de Deus, agora o Senhor envia o seu Filho para mostrar que Ele era aquele verbo e Ele iria ensinar o homem, não mais uma lei, mas iria nos ensinar a conhecer verdadeiramente ao Senhor. E aí quando nós lemos o Sermão do Monte, irmãos, se você lê o que Deus entregou a Moisés lá em cima do monte, é tudo igual o que Jesus está dizendo no Sermão do Monte. Mas sabe qual é a diferença? A palavra é a mesma. Porque a partir do verso 1, Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito pelos antigos: não matarás. Mas sabe o que ele diz no verso 22? Mas eu vos digo. Que Jesus está trazendo agora não é uma nova palavra, não é uma nova lei, mas o que Jesus está trazendo é aquilo que eles já sabiam, mas agora eles iriam conhecer como viver aquilo que eles já tinham de Deus. Jesus não estava trazendo uma nova palavra, Jesus estava ensinando como usar aquilo que eles tinham.
E é por isso que ele começa não falando sobre a lei, mas ele começa falando sobre as bem-aventuranças. Porque antes da lei, irmão, o povo ia subir e ia conhecer. E Jesus está dizendo o quê? Antes de você olhar para mim como uma lei que diz o que você pode ou não pode fazer, eu quero que você me conheça. Porque eu sou um Deus que é Pai, que posso te colocar no lugar que homem nenhum coloca. Eu te coloco no lugar das bem-aventuranças, aonde você será muito mais abençoado, não porque obedece uma lei, mas porque me conhece e vive integralmente para mim. Nós precisamos conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. Não conhecer somente o que Ele fala, mas conhecer o que Ele é na nossa vida. Vou me enquadrar, nós somos jovens, amém? Eu não fiz 40 ainda, sou jovem, amém, irmãos? Nós somos tão jovens ainda. Há um desejo no Espírito por conhecer coisas novas. Há um conhecimento, o nosso espírito, a nossa alma fica querendo conhecer coisas novas. E Jesus nos mostra em Mateus 5, 6 e 7, que tudo que é novo está nele. Não há nada novo que não esteja nele. Irmãos, os fariseus, os saduceus, eles sabiam a lei completa. Eles sabiam de trás para frente, de frente para trás, eles sabiam falar tudo. Mas Jesus não veio repetir o que eles já sabiam. Jesus veio mostrar para eles o que era experimentar Deus. Todo mundo aqui, irmãos, eu tenho certeza disso. Sem te conhecer, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui nessa nave da igreja hoje sabe o que é certo e o que é errado diante de Deus. Você vai ter coragem de falar para mim que esse pecadinho de estimação que você tem, você não sabe que é pecado? Por favor, né, irmãos? Você não sabe, põe no Google, o que eu estou fazendo é pecado? Nós sabemos o que é certo e o que é errado. E por que é que a gente continua no erro? Porque ainda não experimentamos a vontade perfeita dele. Porque Jesus disse que havia a boa, a agradável e a perfeita vontade. A boa, irmão, é aquela que é boa para mim, tá bom do jeito que tá. Mas não é de Deus. A agradável é aquela que está agradando talvez todo mundo. Mas não é de Deus. Mas qual é a de Deus? A do centro. É a perfeita. Essa é a vontade de Deus. Pastora, quando eu alcanço a perfeita vontade de Deus para minha vida? Quando eu experimento quem Ele é em mim. Não mais por uma regra. Não mais porque tem alguém atrás de mim falando, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não que essas correções não sejam importantes, porque elas nos ensinam o caminho, elas nos levam até o Senhor. Mas quando nós chegamos no Senhor e experimentamos Ele, irmão, não tem como deixar de ser bem-aventurado. Não tem como dizer, hoje eu fui bem-aventurado, amanhã eu não sou mais. Pastor, você está dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre? Não. Eu estou dizendo que uma vez que você conheceu a Jesus, você se apaixona por Ele e não tem como negar mais Ele na sua vida. Não tem como mais tirar Ele de dentro de você. Eu duvido que você que já foi constrangido pelo amor dele e conheceu a ele, consegue arrancar ele do teu coração e dizer, sai para fora dessa casa agora, que ela não pertence mais a você. Não tem como, irmãos. Então o grande problema hoje não é conhecer o que é certo ou o que é errado. O grande problema da nossa juventude hoje é não conhecer a Cristo. É não conhecer o que Ele é para nós. É pegar, ver o monte e retroceder. É chegar para o irmão, para a liderança e dizer, fala você com Deus.
Porque se nós falarmos, nós vamos morrer. Irmão, sabe qual é a função de conhecer a Cristo? É morrer. É morrer para esse mundo e nascer para Ele. Qual era o medo do povo de falar com Deus? Se nós falarmos com Ele, nós vamos morrer. Porque se nós recebermos aquela palavra que está na mão dele, aquela palavra vai tirar o que eu sou e vai me transformar no que Ele quer que eu seja. Enquanto Cristo não foi revelado a Pedro, ele era Simão. Mas quando Cristo se revelou a ele, ele disse: tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Já fazia dias que Pedro estava andando com Cristo, mas ele ainda não tinha conhecido Cristo. Mas quando ele diz: tu és Cristo, Filho do Deus vivo, o Senhor olha para ele, muda ele e diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Você está entendendo, irmão? Que quando você conhece quem Ele é, Ele apresenta quem você é diante dele. E aquela velha criatura morre com a palavra. Não subamos, Moisés, para que não morramos. Os fariseus não queriam a palavra do Sermão do Monte, porque essa palavra iria transformar eles de fariseus para servos e filhos de Deus. Sabe qual é a minha oração e meu desejo por essa palavra nesse congresso? É que ninguém que entre pelas portas da igreja saia daqui como mais um fariseu nessa terra, que conhece ao Senhor Jesus porque Ele é o Deus, mas que saia daqui como um filho que conhece o caminho para a casa do Pai, que conhece o Filho que vai nos levar direto para o trono de glória na presença do nosso Deus. É para isso que nós precisamos conhecer a Ele. Subir ao monte, receber essa palavra, irmãos. Receber a palavra que está no coração de Deus, que ela venha direto para o nosso coração. E que todo dia você diga assim: eu não posso, não matarás. Mas você escute uma palavra dizendo no teu espírito: mas eu vos digo. Porque tem muita coisa, irmão, que você faz que não é pecado, mas que o Espírito de Deus sopra no teu ouvido: eu te digo, não faça isso. Pastora, mas não é pecado. Mas não é o que Deus quer para você, você está entendendo? Não é o que Deus preparou para você. Não é o perfeito de Deus. Ser bem-aventurado é viver no perfeito de Deus. Jesus viveu exatamente o que Moisés viveu, para nos mostrar o que tinha lá em cima do monte. Dá um glória a Deus por isso, irmãos. Porque os nossos pais na fé antes de Cristo não conheceram o que tinha lá em cima do monte, mas a nós foi revelado por Ele. Quantas vezes, irmãos, na minha vida eu disse isso: quando eu chegar no céu eu quero conversar. Tenho várias perguntas para fazer no céu. Várias, irmãos. Esses dias nós tivemos um congresso na igreja e Deus me deu um tema de Amós, irmãos. Esse Amós me deixou doida, irmãos. E eu falei lá na igreja: quando eu chegar no céu eu quero perguntar um monte de coisa para esse Amós que eu não entendi que ele falou. Mas na verdade, irmãos, quando a gente chegar no céu, não é a gente que vai fazer pergunta para eles, porque eles não conheceram Deus por experiência. Mas quando nós chegarmos, eles vão vir correndo. Você já pensou, irmão? Os profetas Isaías chegar para você correndo e falar assim: me conta como é viver dentro de você aquela glória que eu vi dentro do templo. Porque hoje ela não está mais fora, mas agora ela está dentro de mim. Você já pensou, irmão, você chegar no céu com aquele desejo de perguntar, né, para Davi: meu Deus, Davi, como foi derrubar um gigante? E Davi dizer: eu não sei, eu quero que você me conta como essa é a pedra que derruba o gigante, que conhece toda a palavra, porque em nós está a experiência de Cristo. Em nós está o mover dele.
Eles conheceram porque um livro disse que ele existia. Mas nós o conhecemos porque ele está aqui dentro dizendo: eu estou aqui, eu sou teu Deus, eu sou teu Senhor, eu sou teu Pai, eu te guardo, eu te amo, eu te trago para perto, eu te encho do meu Espírito, eu movo a minha glória sobre vocês. A criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Tudo que a terra quer, irmão, que você se levante como filho e diga: meu pai é dono disso, por isso eu vou governar esse lugar. O chão que você pisa, irmãos, tá pedindo para você dominar ele, porque seu pai é o dono. E você sai daqui que nem um derrotado. Primeira árvore que você encontra lá fora está querendo falar assim: ó, dá uma ordem para eu gerar oxigênio, para você respirar, porque o seu pai é meu dono. E aí você encosta na árvore: ai, minha vida está uma derrota. A criação está esperando você tomar a posição de conhecer o seu pai e dizer: ele me ama, e por ele eu sou bem-aventurado em Cristo Jesus. Amém, igreja? Se coloque de pé, quero orar pela sua vida. Mas pode vir louvar para mim? O carpinteiro? Pode ser o carpinteiro? Ele bate hoje, irmãos. E ele não quer que você rejeite o agir dele. Ele não quer que você rejeite o conhecimento de quem ele é na sua vida. Quantos jovens hoje, irmãos, a maior parte dos jovens que eu atendo na igreja, o problema deles são frustrações paternas ou maternas dentro de casa. É porque teve problema com o pai, é porque teve rejeição de mãe, é porque sofreu inúmeros tipos de violência pelos pais dentro de casa. E aí o espírito da rebeldia, através disso se alimenta do coração do jovem. Através disso se alimenta da alma e traz todas as inúmeras enfermidades da alma, que levam a tristes fins, irmãos. De mutilação, ao suicídio, de drogas, de tantas coisas. E o grande problema é a falta de um pai. E nós temos aqui em Mateus 5, o Senhor Jesus dizendo que o meu pai é o seu pai. O Deus que me gerou, me trouxe para essa terra para que você entendesse que eu sou o seu irmão. E como irmão mais velho, eu abro a porta da casa para você entrar e se assentar com o pai. Você entende isso, meu irmão? E aí o Senhor Jesus fica lá do céu perguntando: qual é o seu problema? Que eu sou tudo para você. E aí você chora, é claro que ele se compadece. Você geme, é claro que ele sofre. Mas ele sofre dizendo: se você me conhecer, se a minha palavra estiver em você, tudo que você pedir, o meu Pai fará por você. Mas não é só a palavra de Deus a mim grudar na Bíblia, não, irmãos. É conhecer um Deus que está muito além do que está escrito. É conhecer um Deus que se move pelo que está escrito, mas que Ele pode ir além. E Ele quer ir além nessa noite na sua vida. E Ele quer mudar a sua história. Eu quero orar por você hoje, para que durante esses 3 dias de congresso, você venha ver uma experiência sobrenatural com o Senhor, conhecendo a Ele como um Pai que te ama infinitamente. Coloque a mão no teu coração.
Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, nos colocando diante de Ti, porque queremos Te conhecer. Meu Deus, hoje é a primeira noite, Pai, e na primeira noite foi o tempo do povo se purificar para subir no monte. Foi a noite que o Senhor mandou eles se lavarem, se santificarem. Foi a noite que o Senhor mandou eles se libertarem de todas as coisas da carne e se entregarem ao Senhor, porque viria o terceiro dia, e no terceiro dia a sua glória se manifestaria. Meu Deus, então eu peço que nesta noite o Teu Espírito venha nos lavar, o Teu Espírito venha nos purificar, o Teu Espírito venha nos preparar, Senhor, para tudo aquilo que o Senhor tem reservado, porque nós queremos conhecer ainda mais, queremos conhecer com experiência, queremos conhecer com profundidade ao Senhor, não mais de ouvir falar, não mais de ler, mas de experimentar ao Senhor. Meu Deus, o que eu peço é que o Senhor traga para estes jovens, para os irmãos, para as irmãs, uma experiência que o Senhor é Pai, uma experiência que o Senhor é Deus que ama, que através do Seu amor por nós possamos conhecer ao Senhor neste lugar. Meu Deus, aqueles que têm frequentado, meu Deus, que talvez até tenham servido ao Senhor, mas ainda não conhecem dessa forma, que a partir de hoje o coração se abra, que a porta se abra, e o Senhor tenha, Pai, toda a liberdade para entrar. Tu és o Senhor, o dono da casa, Tu és o Senhor que tudo pode. Então, através de Cristo, através da experiência de Cristo, muda, Senhor, a nossa vida e nos traz esta experiência do Senhor. Tudo que eu clamo, Pai, é uma intimidade maior contigo. Que o Senhor desperte nessa madrugada, que o Senhor tire o sono, mas que o Senhor leve para dentro da Tua presença. Que o Senhor abra a porta do céu dentro do quarto, no lugar de trabalho, dentro do carro, aonde eles estiverem. Que a Tua presença se manifeste a partir de agora, e que eles possam declarar: eu conheço o Senhor, eu conheço um Deus que é o meu Pai, e Ele tudo pode, e Ele tudo fará por mim. Em nome de Jesus, Pai, se manifesta sobre a Tua igreja, se manifesta de forma sobrenatural, meu Deus, sobre cada jovem, sobre a liderança. Traz um conhecimento maior de quem Tu és, em nome de Jesus. Amém, igreja? Um conhecimento maior de quem Ele é. Conhecer as pessoas de Cristo nos levam a Cristo, mas conhecer a Cristo é que nos leva ao Pai. Conheça o Senhor e Ele fará muito mais na sua vida, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Deus é amor, e ninguém que não ama, e quem não ama não conhece a Deus. Quer experimentar quem Cristo é? Ame incondicionalmente, e Ele se revelará a você, em nome de Jesus. Amém, amados? Que Deus te abençoe, que você tenha ainda mais 2 dias de congresso. Receba essa palavra como uma profecia para o teu coração. Hoje foi a primeira noite. Amanhã você vai subir mais um pouquinho do monte, e não negue o que o Senhor derramará no terceiro dia. Eu não vou poder estar com vocês os 3 dias, mas você pode estar aqui. Então esteja os 3 dias. No terceiro dia você vai lembrar: essa palavra mudou a minha vida. Não a palavra que saiu da boca do pregador, mas a glória de Deus que virá com ela para você. Mudará a sua história completamente, em nome de Jesus. Dê mais uma salva de palmas para o Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente.